Deus abençoe nossos amados irmãos, amigos e todos aqueles que esta mensagem. Vamos fazer um instante de oração. Nosso Deus e Pai, nosso Pai Celestial, chegamos neste momento diante do Senhor para rogar as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos, as Tuas bênçãos sobre a Tua palavra, sobre a leitura que iremos fazer. Manifesta-te a nós, rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ler uma escritura em Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao 3, e depois verso 7 e o versículo 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O irmão Brand diz que este anjo forte que desce em Apocalipse 10, verso 1, é Cristo. A mensagem à brecha, parágrafo 41. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Note que Cristo está descendo do céu vestido de uma nuvem e está trazendo um livrinho aberto. O irmão Brand diz que é o mesmo livro que em Apocalipse capítulo 5 estava fechado. Agora, em Apocalipse 10, é tempo deste livro ser revelado. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora o livrinho já não está mais no céu. Agora o anjo forte já não está mais no céu. Agora a palavra tem descido do céu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, verso 7 de Apocalipse 10, quando tocar a sua trombeta, ou seja, quando ele ecoar a sua mensagem, quando ele entregar a sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora o verso 8 até o versículo 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse. Agora este acontecimento, do verso 8 ao 11 de Apocalipse, é um acontecimento que aconteceu nos dias do profeta, do apóstolo João, aquele apóstolo que foi discípulo do Senhor Jesus, que o acompanhou em seu ministério, que quando estava exilado na ilha de Patmos, foi chamado para ter as revelações e escrever as revelações do livro de Apocalipse, colocá-las em um livro, enviar cartas às 7 igrejas da Ásia. Agora é um acontecimento real nos dias em que ele estava vivendo. Obviamente, quando esse apóstolo ele viu o Apocalipse 10 se desenrolar, ele estava estava enxergando a vinda do Senhor. Ele viu o Senhor Jesus descendo do céu. Ele viu o Senhor Jesus descendo envolto em uma nuvem. Ele viu o livrinho sendo trazido por Cristo. Ele viu que Cristo pôs um pé na terra e outro no mar. Ele viu tudo isso. E irmão Brand diz nesta mesma mensagem que há pouco citamos, a brecha 41, onde diz que o anjo forte é Cristo, que o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ou seja, o sétimo anjo está na terra no tempo de Apocalipse 10. Quando Cristo desce do céu, o sétimo anjo está na terra. Talvez para muitos não seja conhecido o que significa o sétimo anjo. O sétimo anjo significa o sétimo mensageiro enviado à sétima era da igreja. Talvez você não entenda o que é a sétima era da igreja. Muitos entendem, obviamente, mas tivemos um período de 2000 anos em que Deus tem tratado com os gentios
E nesse período de 2000 anos, tivemos 7 períodos dispensacionais que formam as 7 eras da igreja. Quando vemos João escrevendo ao anjo que está em Éfeso, é a primeira dispensação, a primeira era da igreja. Ao anjo que está em Esmirna, é o segundo anjo, segundo mensageiro. Ao anjo que está em Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, e a 7ª era, a era de Laodiceia. Por isso o Apocalipse 10:7, nos dias da voz do 7º anjo. Não seria nos dias da voz do primeiro anjo, Paulo, do segundo anjo, Irineu, do terceiro anjo, Martim, do quarto, Columba, do quinto, Lutero, do sexto, Wesley, mas do 7º anjo. E nós somos um povo privilegiado em sabermos destas coisas e podermos crer no 7º anjo, William Marion Branham. Foi um ministério de um homem que foi vindicado por Deus desde o seu nascimento. Um homem pobre, de uma família pobre, um homem em que o sobrenatural cercou a sua vida desde o seu nascimento. Quando ele nasceu naquele casebre lá nas montanhas de Kentucky, a coluna de fogo, o anjo do Senhor, já se manifestara no dia do seu nascimento e o guardara durante toda a sua vida de poder praticar algum erro terrível, algum pecado, como o anjo sempre lhe advertiu: nunca bebas, nunca fumes, nunca desonre o teu corpo com mulher alguma, porque quando você crescer, tem uma obra para ti. É o que estamos lendo em Apocalipse 10, nos dias da voz do 7º, brecha 41. Aqui desce o anjo, o mensageiro, Cristo colocando um pé na terra e outro no mar. Eu tenho tido inspiração, temos tido inspiração para pregar estas coisas, porque muitas vezes vemos ministros, homens, fazendo uma divisão neste acontecimento de Apocalipse 10, verso 1 ao 7, e 10, verso 8 ao 11, quando na verdade não são tempos diferentes, não é uma escritura dividida, é uma escritura que cumpre simultaneamente, porque Apocalipse 10, 7 depende inteiramente de Apocalipse 10, 8 a 11. O acontecimento de 10, 1 a 7 depende do acontecimento de 10, 8 a 11. O livrinho descendo do céu depende do profeta estar na terra para poder tomá-lo e comê-lo. Não há um livrinho que desce sem que o profeta esteja na terra para poder comer este livrinho. Cristo, o anjo forte, não pode descer se na terra não tem o homem, o profeta, o mensageiro, designado para tomar esse livrinho, comer esse livrinho e se tornar um com esta palavra. É o que o irmão Branham disse na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Ao profeta do Antigo Testamento, parágrafo 319, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 2, nós vemos aqui a ordem ao profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Note,
como é perfeita a assimilação da sombra e da realidade. Porque o Velho Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é a realidade da sombra. Note como no Velho Testamento Deus manda ao profeta Ezequiel e o chama de filho do homem. Nós sabemos que o filho do homem é Deus manifestado em uma carne humana chamado profeta. O profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel está recheado, está inundado dessas afirmações, filho do homem, referindo-se ao profeta Ezequiel como filho do homem. O próprio Senhor Jesus Cristo foi chamado o filho do homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o filho do homem, profetizou de uma vinda, a vinda do filho do homem, conforme São Lucas 17, 26 a 30, onde a palavra e o profeta se tornariam um, porque é o que nós estamos lendo aqui no livro de Ezequiel. O profeta e o rolo vão se tornar um, por meio de o profeta comer o livrinho, por meio de o profeta comer o rolo. Ó, quão claro é estas coisas. Comer a palavra. Cristo é a palavra. Você não pode comê-lo fisicamente, você não pode comer um corpo humano fisicamente. Isto está contra as leis divinas. Você não pode beber sangue de animal, você não pode beber sangue humano, você não pode comer carne humana. Ainda que Jesus falou aquilo, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, mas ele estava falando espiritualmente. Aqueles homens entenderam aquilo de forma carnal, ouviram de forma carnal e se escandalizaram. Como pode esse homem dar sua carne para que nós a comamos? Mas você come a carne de Deus quando você come a sua palavra. Você come a carne divina quando você come a profecia, quando você come o livro, quando você come por representatividade, porque não somos nós literalmente que estamos comendo, não é nenhum homem no nosso tempo que está comendo, porque quando um homem literalmente em um acontecimento escriturístico e profético está comendo o livro, aquele homem está se tornando a palavra. Quando o profeta come o livro, quando o profeta come o rolo, o profeta está se tornando a palavra. O profeta está se tornando Deus na terra. E eu, no meu conhecimento, no meu humilde e básico conhecimento, ao ler a mensagem, não posso supor, não posso imaginar que ao ver o que Deus operou no ministério do profeta William Branham, as grandes obras, os grandes sinais, as grandes maravilhas, as visões, as profecias que cumpriram, eu não posso supor que outro homem possa fazer o que ele fez e mais do que ele fez. Para mim, a palavra e o profeta se tornaram um quando Cristo desceu e se materializou. Porque é isso que o irmão Branham diz, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 207. Vocês notaram este anjo mostrando aquela foto que foi publicada na revista Life? Vocês notaram este anjo à direita, como ele vem descendo e se materializando? Nós sabemos, o irmão Branham disse que o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol foi o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7. Qual é a atração sobre a montanha 148? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 a 7. Um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, Cristo. E vocês notaram este sétimo anjo, como ele vinha descendo e se materializando? A palavra vinha descendo e se materializando. A palavra vinha descendo e se tornando matéria. Quando é que a palavra se tornou matéria? Quando o Filho do Homem comeu o rolo.
Quando o profeta comeu o livrinho, a palavra, Cristo, só pode se tornar matéria, carne, quando o profeta come a palavra. Quando o profeta se torna a palavra. Então, disse-me, filho do homem, Ezequiel capítulo 3, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel, filho do homem. Quando que a palavra se torna matéria? Nos dias do filho do homem. Quando que o profeta e a palavra tornam-se um? Nos dias do filho do homem. Jesus diz como foi nos dias de Ló, nos dias em que o filho do homem. O que aconteceu nos dias de Ló? A palavra estava em carne humana na casa de Abraão. A palavra estava em carne, a palavra tinha se tornado matéria, a palavra tinha se materializado. Deus tinha se materializado para visitar Abraão, como foi nos dias de Ló. Deus de costas para a tenda. Um ser humano que Abraão chamou de Elohim. Um ser humano que Abraão se inclinou diante dele. Um ser humano que Abraão lavou os seus pés. Um ser humano que comeu carne. Um ser humano que bebeu leite, comeu manteiga, comeu bolo. Um ser humano conversando com Abraão debaixo dos pés de carvalho. Filho do homem, como foi nos dias de Ló. A palavra se tornaria carne. Creem no irmão Brana? Irmão Brana disse, a palavra tem se tornado carne. Escute, meus irmãos. A palavra tem se tornado carne, de acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. É assim diz o mensageiro. A obra-prima 170, mensagem à obra-prima 170. A palavra tem se tornado carne, de acordo com Malaquias 4. É onde o profeta e o livrinho tornaram-se um. Malaquias 4 é a palavra. Malaquias 4 é a profecia. Malaquias 4 é a letra. São Lucas 17:30 é a letra, é a escrita, é a profecia. A carne é o mensageiro, é o sétimo anjo, é a noiva, porque o sétimo anjo é noiva. O mensageiro faz parte da noiva, ele é a noiva. É onde o profeta comeu a palavra. Em Apocalipse 10, na unidade de Apocalipse 10, filho do homem, capítulo 3 de Ezequiel, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Mas, nos dias em que João estava escrevendo o livro de Apocalipse, nos dias em que João foi comissionado a escrever tudo o que ele viu, o Filho do Homem ainda não estava manifestado. O que faz João? Representa o Filho do Homem, representa o sétimo anjo, representa a noiva, porque o Filho do Homem agora é Jesus Cristo manifestado na forma de sua noiva. A união invisível, parágrafo 170, é Jesus Cristo na forma de sua noiva. Então João, que o irmão Brando disse, João representou a noiva. João representou a noiva. João representou William Branham. João representou o sétimo anjo. Porque o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Mas nos dias de João, o sétimo anjo não estava na terra. Então ele vai e representa o sétimo anjo. Ele vai até o anjo e disse, dá-me o livrinho. Dá-me a palavra. Eu preciso representar. Eu preciso atuar. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, a palavra e o profeta se tornarão um. Mas enquanto o profeta não se torna um com a palavra, enquanto a noiva não aparece, que é nos dias da voz do sétimo anjo, enquanto Malaquias 4 não aparece, enquanto São Lucas 17:30 não aparece, eu represento, eu faço o papel. Vai, toma o livrinho da mão do anjo.
João foi representando a noiva. João foi representando o sétimo anjo. Porque o erro está em excluir o sétimo anjo da noiva. Muitos pregadores da mensagem, muitos pastores, talvez não por maldade, mas sem perceber. Outros por maldade, sim. Mas muitos sem maldade, sem intenção, não percebem quando diz Apocalipse 10, 8 a 11, agora é o ministério da noiva. Agora, não! Já foi! Desde os dias da voz do sétimo anjo, ali estava a noiva. O irmão Branham faz parte desta noiva. O William Branham faz parte desta noiva. Malaquias 4 faz parte desta noiva. São Lucas 17, 26 a 30 faz parte desta noiva. Perguntaram ao irmão Branham, terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre os selos 232. Seguro! É o ministério da hora. Está acontecendo agora mesmo. Agora mesmo. A noiva está pregando agora mesmo. A noiva está tendo seu ministério agora mesmo. A noiva e a palavra têm se tornado um agora mesmo. O livro tem sido comido agora mesmo. É assim diz a mensagem. É assim diz o Senhor. É assim diz o profeta. Não há um ministério do irmão Branham e depois um ministério da noiva. O irmão Branham é o que então? O noivo? Vocês querem dizer que se a noiva surgiu muitos anos depois, e o irmão Branham está fora da noiva? O irmão Branham é o noivo? Vocês querem dizer que o irmão Branham é o Senhor Jesus Cristo? Não! O Senhor Jesus Cristo é o anjo forte. O Senhor Jesus Cristo é o Filho do homem. O Senhor Jesus Cristo é a palavra. O Senhor Jesus Cristo é a coluna de fogo. É a coluna de fogo que desceu. De forma escrita, João dá as características para que a gente possa identificar a vinda do Senhor, vestido de uma nuvem. É o que os anjos falaram no começo do livro de Atos, quando Jesus começou a subir, e uma nuvem o ocultou quando ele se elevou. E os anjos disseram, este Jesus que vocês estão vendo vir para o céu, ele há de voltar, como para o céu o vistes ir. Ele foi numa nuvem, ele voltou numa nuvem. Nós sabemos as características que formaram aquela nuvem. Nós sabemos que foram 7 anjos que vieram da eternidade para formar aquela nuvem. Para formar aquela nuvem onde não há condições para a formação de nuvens. A umidade não atinge aquela altitude. Não há nenhuma nuvem que possa ser formada e tomar aquela magnitude, aquele tamanho todo, como ela tinha 48 quilômetros de extensão e 42 quilômetros de altura. A ciência não sabia o que era, diz irmão Branham, ao nascer do sol. Os observatórios, os cientistas, não sabem do que tudo aquilo se tratava. Mas o irmão Branham disse, aquilo não é para eles. Saber da nuvem não é para os cientistas. Saber a respeito da vinda do Filho do Homem não é para os cientistas, não é para os teólogos, não é para os estudiosos, é para os pequenos, é para os mansos, é para os eleitos, é para os filhos de Deus. Irmão Branham disse, isso é para vocês. Eles queriam que eu fosse lá explicar para eles. Vai lá, irmão Branham, diz para eles o que é. Não! É para vocês aqui no tabernáculo. É para os filhos de Deus. E tem muitos hoje que ainda também não sabem o que aquilo significa. O que aquilo significou. Um significado, um acontecimento tão tremendo. Porque a palavra estava se manifestando. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Ainda estou lendo Ezequiel capítulo 3. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e na minha boca era doce como mel. Olha, mesma coisa de Apocalipse 10, 8 a 11. E havendo comido, na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Agora, para que tudo isso, diz irmão Branham?
319, 320, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Deus disse ao profeta: come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, ao profeta do Novo Testamento, não é aos profetas do Novo Testamento, é ao profeta, um único profeta. Nós sabemos que durante o Novo Testamento nós tivemos 2 profetas com expressividade. Um foi o profeta Paulo, na primeira era da igreja. E o outro profeta é o profeta William Branham, o 7º anjo, que deveria vir de acordo com Malaquias 4, que deveria vir de acordo com São Lucas 17:30, de acordo com Zacarias 14, 6 e 7, de acordo com tantas outras escrituras. Ao profeta do Novo Testamento, não é aos profetas, irmão Brana. Irmão Brana não quis dizer aos profetas, não, ao profeta. Ao profeta. Mas nos dias em que João escreveu, o profeta não estava na terra. Então João vai lá e representa, toma o lugar do profeta. Sabe de que é um representante? É aquele que tem um documento. Como é que se diz? Me fugiu o pensamento agora. Você tem total liberdade de agir em nome de outra pessoa, uma procuração. Você pode representar a pessoa. João representou a noiva. João representou William Marion Branham, o 7º anjo. E nós, com a nossa mentalidade, separando o irmão Branham da noiva, tirando o irmão Branham da noiva, estávamos perdidos. Como muitos estão perdidos, porque colocam outro homem para comer o livrinho, fazendo uma subdivisão em Apocalipse 10, fazendo uma divisão de tempo em Apocalipse 10, como eu mesmo fazia, e me envergonho, me arrependo de ter sido levianamente induzido ao erro, ter sido induzido a menosprezar o que antes já tinha sido aprendido. O que eu aprendi quando recebi a mensagem que não há mais mensageiros depois do 7º anjo. Eu aprendi que não havia mais profetas depois do 7º anjo, porque isso é a Bíblia, é o último mensageiro. Nos dias da voz do 7º anjo, todo o trabalho foi concluído. Todo o ministério divino foi concluído. E eu havia aprendido. Eu tinha me rendido a isso. Mas pelo carisma, pelo calor humano, por ser fiel à lideranças humanas que te aconchegam a uma certa altura do caminho, onde o alvo era Cristo, sai alguns centímetros para o lado. O alvo já não é mais o mesmo que era antes. O alvo do caminho onde foi proposto caminhar, onde fomos propostos a andar, já não era mais crer no 7º anjo. É o trabalho que o diabo fez no jardim do Éden, quando entrou na serpente. Ele começou pregando a palavra de Deus. E no final da sua pregação, ele deu a sua interpretação. Ele fez um caminho paralelo. E daqueles 99% de verdade, o 1% foi a sua interpretação. O 1% foi um desvio para poder dormir com Eva. Para poder dormir com a igreja. Para poder ser um marido da igreja, quando Cristo deve ser o marido desta igreja, quando Cristo, a palavra, deve atuar e comandá-la, a igreja ouve um outro que não é o seu cabeça, uma outra interpretação que não é a interpretação dada pelo 7º anjo, pelo 7º mensageiro, pelo profeta de Apocalipse 10. O que aconteceu
99% de verdade. É verdade, é verdade. O que a serpente está falando é verdade. Não é assim que Deus disse? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Um novo nome foi manifestado. Os 7 trovões foram revelados. Apocalipse 10, o 7º selo sendo rompido. Cristo descendo numa nuvem. Está perfeito. Mas no final, mas a noiva agora começou a profetizar. A noiva agora? Não! A noiva é desde os dias da voz do 7º anjo. A noiva é a palavra. Quando o profeta e o livrinho tornaram-se um. A palavra é Cristo. E a carne é a noiva, é a igreja. A mecânica e a dinâmica. A mecânica é a letra. A dinâmica é a carne. A dinâmica é a esposa. A mecânica é ele, é a palavra, é os selos que desceram do céu. É o livrinho que desceu do céu. E o 7º anjo é a noiva, é a carne em que a mecânica vem, em que o livro vem, em que a palavra vem. É assim diz o Senhor. Não há 2 ordens para comer o livro em Apocalipse 10. Há uma ordem só para comer o livro. E esta ordem foi dada ao 7º anjo, que foi na visão representado por João. João fez o papel representativo há 2000 anos atrás. Ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Ao profeta. Quem é o profeta, irmão Bran, do Novo Testamento? O profeta, irmão Bran diz, na mensagem A Era de Laodiceia, página 291, Laodiceia 291, parágrafo 20 e 21, se for na tradução de Goiânia. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Que mensageiro? O mensageiro à Era de Laodiceia, o mensageiro de Apocalipse 10, verso 7. 10, 8 a 11, vem para ser 10, 1 a 7. 10, 8 a 11, o acontecimento de 10, 8 a 11 de Apocalipse já foi há 2000 anos atrás, como um papel representativo. Ele veio e se tornou 10, 7. Quando Cristo desceu do céu, 10, 8 a 11 já tinha cumprido em representação. Agora estava se desenrolando na vida do irmão Brana. João, o apóstolo, já tinha feito o papel representativo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é salvação, isso é libertação. Isso é poder reconhecer o diabo e suas astúcias. Isso é poder se livrar das garras de Satanás. Isso é bom, meus irmãos. A Era de Laodiceia, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Esse profeta não é outro, não tem 2 profetas. Esta era terá um profeta. Há um profeta, página 297. É a Era de Laodiceia. Era de Laodiceia, página 297. Há um mensageiro profeta para cada era. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Há um profeta. Não é 2 profetas, é um profeta. E ele terá um ministério profético. Será baseado solidamente na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra. E sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É um mensageiro da 7ª era e é um homem. Não é 2 homens, irmão Brano, em Apocalipse 10. Não, é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus. E a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro,
Mas que coisa, irmão Breno, não é o penúltimo mensageiro, não, é o último mensageiro, é o último profeta, é o último luzeiro. São 7 castiçais, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bran, o 7º anjo, o 7º mensageiro. Um profeta na primeira era, um profeta na 7ª era, um profeta para dar fundamento, base, e um profeta para dar o acabamento na pedra de coroa. Porque este mensageiro terá o ministério profético da pedra de coroa, o 7º anjo. Nenhum outro homem é pedra de coroa, é mentira de Satanás. Não há embasamento bíblico, não há embasamento na mensagem, mas é para enganar. Este que diz que é mensageiro e pedra de coroa, começou pregando a verdade, começou pregando e pregou 99% da verdade, como fez a serpente no jardim do Éden, mas o 1% é a sua própria interpretação. Não está de acordo com a palavra, não está de acordo com a mensagem. Mas para quê? Para poder ser cabeça da igreja. Foi o que a serpente fez. Se tornou cabeça de Eva por instantes. Por instantes, ele foi e deu comer do fruto para Eva. E Eva tornou sua mulher. Por instantes, a mulher de Adão. Mas esta Eva do último dia não cairá. Não caiu nos dias da voz do 7º anjo. Não caiu. Bran, a noiva palavra, a noiva, o 7º mensageiro, não caiu. E estes também, que são predestinados, preordenados a não caírem, estão aparecendo, estão se manifestando. Não é através de nós, não. Pode estar por todo mundo, pode estar por todos os lugares. Nós não conhecemos todos os mundos, todo mundo, todas as línguas, todas as nações. Deus pode estar produzindo o seu avivamento em qualquer parte do mundo, mas nós estamos falando aqui a nossa aldeia, ao nosso povo, ao povo que nós porventura possamos abranger com o nosso idioma. Mas Deus, Ele é onipresente, Ele pode fazer a sua obra em um lugarzinho no mundo que nós nem tenhamos noção que exista e que lá chegou a mensagem do irmão Brana. Lá pode também ter um pregador pregando esta mesma palavra, esta mesma mensagem, pregando que nos dias da voz do 7º anjo foi a noiva. Deus sabe o que faz, é Ele quem tem o controle, não é o homem quem controla, é Deus quem controla tudo. Deus tem o poder na sua mão, é Ele quem sabe o que faz. Nós somos meros mortais, achando que somos alguma coisa e que se Deus tem que fazer através de nós. Não! Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quiser. Ele é Deus. E nós não temos que palpitar, nós temos simplesmente que nos render às suas decisões. Este último mensageiro, página 292, a era de Laodiceia. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta. Que coisa boa. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta. Último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso que Paulo foi na primeira era e a última era tem um também. Na primeira era tivemos um e na última era temos um também, um profeta, não é dois. Esta é a maneira que nós temos que ler Apocalipse 10, olhar para ali e ver um profeta, ver um Cristo descendo do céu, ver uma palavra, ver um mensageiro, ver uma unidade, não três. Há os que olham e veem três. Há os que olham e que vê um Cristo, um 7º anjo, um João, tudo dividido e picotado, como a Santíssima Trindade, os católicos, os protestantes, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que têm a semente romana em si, aqueles que têm a inclinação ao paganismo, não conseguem ver um Deus com 3 manifestações, mas eles o subdividem e apresentam 3 personalidades
Não há 3 personalidades em Apocalipse 10. Há uma personalidade, há uma pessoa. E quando Cristo desce do céu, a personalidade de Cristo está no 7º anjo. Aí João fez o papel representativo da personalidade do 7º anjo há 2000 anos atrás. Porque queria mostrar para o povo que o profeta iria comer o livrinho, que o profeta ia se tornar um com a palavra em 1963. Mas 2000 anos atrás, ele fez aquele papel representativo. Ele precisava mostrar como a coisa seria, como aconteceria. E João vai lá e toma o livro da mão do 7º anjo. João vai lá e sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe o que acontece? O 7º selo, 286. E isto caiu na minha mão, E era uma espada. Vocês conhecem aquela visão, aquele acontecimento lá no Quênio Sabino, em janeiro de 1963, quando o irmão Branham estava lá na montanha e uma espada lhe caiu na mão? Vai e toma o livrinho da mão do anjo. O próprio livrinho é o anjo, o próprio livrinho é a palavra, o próprio livrinho é Cristo. Não há um Cristo e um livrinho separado. Quando o anjo forte está descendo do céu trazendo um livrinho na mão, significa que o próprio livro está descendo. Não tenha uma mente trinitária no seu coração, no coração que você imagina. O homem imagina no coração. Não imagine no seu coração 3, 2. A espada caiu na mão. Também não significa que Cristo estava na mão, ou a palavra estava na mão. Não significa agora que ele e o livrinho se tornaram um. Quando você lê, e vi na destra do que estava sentado no trono, um livro selado. Não, meus irmãos, não é Deus e um livro, assim, com o livro na mão. Não! Significa que o próprio Deus que ele está vendo no trono é um livro, é a palavra, é uma palavra. E vi um livro selado com 7 selos. E também você não vê um trono e vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Não significa que você viu um trono, um Deus e um livro. Não! O próprio trono é um livro, o próprio trono é um Deus, o próprio trono é a palavra, o próprio trono é o Deus que é a palavra. Os 3 são um. Não faça distinções, separações. Quando o livrinho desce, é a palavra vindo do céu. Quando a palavra cai na mão, significa que está lá na mão e aqui a mão e você pode tirar aquela palavra da mão do anjo. Não, significa que aquela palavra está entronizada, aquela palavra se fez carne. A palavra se fez carne de acordo com Malaquias 4. A palavra se fez carne de acordo com São Lucas 17:30. Será o Filho do Homem mesmo que descerá e tornará a sua palavra tão real. Será o Filho do Homem que se descerá em carne humana. 236, provando sua palavra. O livro descerá em carne humana. O livro se tornará um com o 7º anjo. O livro se tornará um com o 7º mensageiro. E depois que o livro se tornou um com o 7º mensageiro, não, meus irmãos, ninguém come mais. Ninguém come mais. Como que você vai comer uma palavra que já foi comida? Ou vocês não concordam que o 7º anjo comeu o livro? Vocês não concordam que Cristo e o 7º anjo se tornaram um? Vocês não concordam que Cristo e Malaquias 4 se tornaram um? Não concordam que Cristo e Apocalipse 10:7, o 7º mensageiro, se tornaram um? Não 2. Porque se é outro homem depois dele, aí é 2. Qual deles é o seu Deus? Qual deles é o seu mensageiro? Qual deles você deve ouvir? Porque nós temos irmãos hipócritas. E perdoe, meus irmãos, mas se não arder, não vai curar. Se não apertar, não vai segurar. Para melhorar, primeiro tem que piorar. Para sarar da enfermidade, você tem que tomar o remédio amargo. Mas é hipocrisia dizer que João é um mensageiro e ler as mensagens do irmão Branham.
Hipócritas! Subir ao púlpito com a mensagem do irmão Brana, dizendo, hoje é outro mensageiro. E por que estão lendo as mensagens do irmão Brana? Se ele não é o mensageiro da sua geração, por que está lendo as mensagens dele então? Se há outro mensageiro, cadê a mensagem dele? Nunca vi mensageiro sem mensagem. Ninguém sabia, deu ano 2000, aí ele explicou? Ele explicou. Explicar, muito bem, explicar é trabalho do mestre, explicar é trabalho de um outro ministério do quíntuplo, não de um profeta. O profeta vem para revelar algo que está oculto. O profeta vem para velar Deus. O profeta vem para ser a carne onde a palavra habita. Explicar é o trabalho do mestre, é o trabalho do evangelista, é o trabalho do pastor. Explicar, até mesmo a serpente explicou para Eva como é que era, o que significava. Foi o primeiro pregador que apareceu, foi a serpente, é o primeiro pregador. Por quê? Porque Lucifer ouviu quando Deus disse em Gênesis capítulo 2, a Adão, da árvore, do fruto, no meio ali, do conhecimento do bem e do mal, não come daquela árvore, porque certamente morrerás. O diabo ouviu, o diabo escutou. E depois ele veio e foi o primeiro que botou uma gravata, pegou a palavra que Deus tinha falado e veio e falou para Eva, olha Eva, sabe, desse fruto que está no meio do jardim, Eva talvez nem estava pensando sobre aquilo, nem estava imaginando sobre aquilo. A igreja talvez nem estava imaginando sobre isso. Mas a serpente manifesta. São Paulo diz, 2 Coríntios 11, que Satanás transfigura-se em anjo de luz. O diabo tem que transfigurar-se em anjo de luz. Ele não pode vir em trevas, porque ele quer enganar os filhos da luz. Os filhos da luz, os quais são luz. E a palavra feito carne é luz. A festa das trombetas 101, 102. A palavra feito carne é luz. Malaquias 4 é luz. Lucas 17, 30 é luz. Fora de Malaquias 4 é personificador, é transfigurar-se em anjo de luz. Fora do sétimo anjo, o sétimo mensageiro, é transfigurar-se em anjo de luz. Tem anjos que são falsas luzes. Tem anjos que são luzes de uma luz que foi verdadeira. São transfigurações, portadores de uma luz, portam a luz, carregam a luz. Mas eles em si não são luz. Deus está querendo manifestar os filhos da luz, aqueles que não menosprezam a sua palavra, aqueles que se inclinam à sua manifestação, aqueles que se inclinam ao que foi feito, aqueles que dão glórias e honra ao que ele fez nos dias da voz do sétimo anjo. Deus está querendo filhos que reconheçam a sua liderança através do mensageiro, através do sétimo anjo. Não que queiram lhe roubar a sua posição de líder, a sua posição de liderança. Deus está querendo filhos submissos, para que possam também proclamar, isto é verdade, isto é real, amém, isto é verdadeiro, eu sou parte disso, eu estou nisso, eu estou identificado nisso. Quando o anjo forte desceu, e o profeta e o livrinho se tornaram um, eu me tornei um com ele, eu estava nele quando ele comeu o livrinho, quando ele se tornou a palavra. Porque é isso que aconteceu, quando os selos foram revelados, Bran se tornou a palavra, o sétimo anjo se tornou a palavra. Cristo é os selos, diz o irmão Bran ao nascer do sol 202, Cristo é os selos que foram revelados. Mas foram revelados por quem? Pelo profeta que comeu o livrinho, porque os selos é o livrinho. E se o livrinho, se os selos foram revelados, é porque o livrinho se tornou um com o profeta. Esta é a verdade, esta é a realidade, este é o ajuste do foco. Desfocalizados, estávamos desfocalizados. A igreja está desfocalizada. Como vai atingir o alvo?
Como vai chegar nesse arrebatamento desfocalizada? Quem sabe este rapto já era para ter sucedido, mas a igreja está desfocalizada. Estão errando o alvo. Estão errando o local onde deve se encontrar com Cristo. E Cristo te espera. Há uma escritura que diz que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. E nós estamos errando esse alvo. Estávamos errando esse alvo. Coloquemos em marcha, na fila, onde quem dá as ordens é a palavra, onde quem dá as ordens é o Cristo no sétimo anjo, é o sétimo mensageiro, é o líder, o último profeta que veio para a igreja, como Paulo veio para a era primitiva. Focalizemos, então, o que aconteceu, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, que é Cristo. Irmão Branco diz que é Cristo. Irmão Branco diz que é Cristo. Você vai teimar a brecha 41. Este sétimo anjo, este mensageiro, aqui desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé na terra e outro no mar. Aqui desce o livrinho, colocando um pé na terra e outro no mar. Não é subsequente. É óbvio que para colocar um pé na terra e outro no mar, ele precisa de pés humanos, mãos humanas, voz humana para poder falar a palavra. Por isso que João foi convocado para ser esse pé, para ser esta mão, para ser esta voz, para ser este ouvido, para ouvir a palavra de Deus. Foi João que ouviu os 7 trovões, foi o sétimo anjo que ouviu os trovões, foi o William Branham que ouviu os trovões, foi o William Branham que velou a Deus em carne humana no entardecer. Irmão Branham diz: aquele mesmo Jesus que viveu em carne lá com o povo oriental, viverá outra vez com o povo do ocidente. Aquele mesmo Jesus, haverá luz no tempo do entardecer. A festa das trombetas, parágrafo 202, 203, 204. Aquele mesmo Jesus, não é aquela mesma carne, é aquela mesma coluna de fogo, aquele mesmo Deus Espírito, aquele mesmo Pai que habitou no Filho, viverá em carne humana, esteve na carne do profeta William Branham, qual é a noiva. Nos dias de Jesus, ele era o noivo, o Pai no Filho, lá era o noivo. Hoje aqui, o Pai na igreja, Cristo na igreja, é na noiva, é Jesus Cristo na forma de sua noiva. Jesus Cristo que descerá em carne humana e unirá a sua palavra com a igreja, com a noiva, e serão um. A igreja tem que ser a palavra. Para mim, foi nos dias da voz do sétimo anjo. Eu, como um pregador, quero mostrar para os irmãos que foi nos dias da voz do sétimo anjo. Se um outro aparecer e tentar roubar, e você der ouvidos à serpente, é com você e Deus no dia do julgamento. Mas a palavra é clara, a palavra é real. Quando ela é manifestada, ela não precisa de interpretação. Aconteceu. O profeta e o livrinho, nos dias da voz do sétimo anjo. Alguém diz: onde está a escritura que o irmão Branham fala de Apocalipse 18 a 11? Apocalipse 18 a 11, é óbvio, foi há 2000 anos atrás, Apocalipse 18 a 11, como uma representação. Apocalipse 18 a 11 está dentro de 10, 1 a 7. 10, 1 a 7, o profeta e a palavra tornam-se um. Mas para o profeta e a palavra se tornar um, é por isso que há o profeta do Novo Testamento tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. 319. Ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. A palavra e o profeta, Cristo e o profeta, Cristo e o sétimo anjo, Cristo e Malaquias 4, Cristo e São Lucas 17:30 fossem um. Essa é a arca, essa é a palavra. Deus prometeu sua palavra como ele se cumpriria e aconteceria quando ele escolheu sua noiva.
como isto seria feito, está acontecendo bem diante de vocês. Apocalipse 10, 8 a 11. O profeta comendo o livrinho, 10, 1 a 7 de Apocalipse, 10, 8 a 11 está ali para materializar 10, 1 a 7. A matéria de 10, 1 a 7 é 10, 8 a 11 de Apocalipse. Vocês creem no irmão Brana? Vocês não creem no irmão Brana, né? Sejam honestos, não creem no irmão Brana. Não creem, né? Aí vocês podem voltar para o Egito, para as denominações, para as interpretações. Mas o povo quer ser livre das denominações e quer viver como nas denominações, com as suas próprias interpretações, seguindo novas lideranças, levantando novas lideranças. É o que fez Coré, Datã e Abirão. Levantaram-se contra o profeta, levantaram-se contra o William Brana, levantam-se contra o sétimo anjo, levantam-se contra o último mensageiro, levantam-se contra Malaquias 4. Por quê? Porque eles querem liderar também, sem mensagem, sem sinais escriturísticos, sem nenhum acontecimento que lhes possa abonar como um profeta. Não tem mensagem, não tem Bíblia. Isto é acrescentar aos que tiram da palavra, porque aquele que tirar qualquer palavra deste livro da profecia, ou que acrescentar, estes acrescentam. Eles não tiram, eles colocam tudo que tem que colocar e um pouco mais. Eles pregam toda a terceira etapa e um pouco mais. Outro mensageiro, quando na verdade cumpriu nos dias do irmão Brana, está acontecendo bem diante de vocês. O profeta e o livrinho, o profeta comendo o livrinho, está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor, e isso é pela palavra original. A mensagem do entardecer está aqui. O profeta comendo o livrinho é a mensagem do entardecer. Haverá luz no entardecer. O profeta comerá o livro no entardecer. O profeta comeu o livro no entardecer. O profeta e a palavra tornaram-se um no entardecer. De acordo com Zacarias 14, 6 e 7. É assim diz o Senhor. Para mim basta. Para mim basta. Para mim é as chaves das algemas. Para mim, é o livramento das cadeias. Para mim, é o livramento das interpretações, das preocupações em interpretar, em tentar fazer funcionar algo que não parece bem, que não soa bem. Para mim, foi onde o salmista Davi disse: a nossa alma escapou. Salmo 124. Como um pássaro do laço. O laço quebrou-se e nós escapamos. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, como diz São Paulo, que nos amou sem nós merecermos, para nos livrar de tão terríveis cadeias, de interpretações, onde nós perderíamos a salvação, perderíamos o arrebatamento, perderíamos por estar adicionando e crendo em outro homem depois do irmão Brana. Ó, quão pobre eu fui! Ó, quão miserável! Pensei que não poderia ser enganado com a mensagem e com a revelação da terceira etapa. Eu pensei que não poderia ser enganado. Ó, quanto mais humilde eu tenho que me tornar. Ó, quão mais aos pés do Senhor eu tenho que me jogar e me inclinar e dizer: Senhor, livra-me, Senhor, salva-me, Senhor, toma-me pela tua mão e não me permita cair, não me permita ser enganado. Não são nossas qualificações, não é o nosso esforço pela leitura. Não funciona, não adianta. Se não for o Senhor demonstrar o seu amor, nós estaríamos perdidos. Por isso sou grato a Deus todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor sabe que estas palavras, elas nos encontrarão um dia no juízo.
E o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que é verdade, o que sai do coração do homem. O Senhor sabe o quanto nós somos gratos ao Senhor. Quão grato estamos, Senhor. Nós não merecíamos e a Tua graça nos alcançou. A Tua graça nos tirou de forma que para muitos é um escândalo. Muitos ainda com a mente obscurecida não têm percebido o que aconteceu, como aconteceu, e conjecturam da forma como aconteceu, porque o diabo quer sombrear, Senhor, a realidade da palavra. Dissipa, Senhor, essas nuvens de escuridão que está ainda sobre a mente e o coração dos eleitos. Livra os teus filhos das garras do inimigo. Livra os teus filhos da garra da falsa interpretação da palavra, de seguir outra liderança, senão a liderança enviada pelo Senhor. Livra, Senhor, como o Senhor nos tem livrado. Rogo-te, ó Pai, para que eles possam ter sua experiência pessoal contigo, para entender, para compreender que a noiva manifestou nos dias da voz do sétimo anjo, que o irmão Branham é essa noiva, que nós fazemos parte deste corpo da noiva. Tira os teus filhos desse engano. Tira, Senhor. Eu rogo-te para a tua glória. Glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Mais uma vez, agradeço a todos pelo tempo de nos ouvirem e poderem examinarem as Escrituras e a mensagem do profeta para enxergar a realidade, o que significa tudo isso. Não somos contra nenhum homem. Não somos, se formos falar dos homens, veremos boas coisas, mas somos contra os sistemas que os homens impõem, contra as interpretações que os homens impõem, e por imporem estas interpretações, formam cadeias que aprisionam outras pessoas, outros homens, que também deveriam estar brilhando, mas que ainda estão aprisionados. Deus abençoe, meus irmãos, e continue orando por nós, e nós estamos orando por vocês. Amém?